Estamos de volta aqui no Papo com ela e hoje a gente conversa com a psicóloga Gina Coelho e com o gestor das lojas Moda Verão, Gilson Siqueira Camargo, sobre as mudanças que o coronavírus promoveu na nossa forma de lidar principalmente com os negócios, o trabalho e com a educação das crianças e dos adolescentes, né? Então a gente está falando um pouquinho de home office e do homeschooling, a educação em casa. Gina, no primeiro bloco você disse pra gente que era muito importante a gente pensar nesse momento que é mais interessante preservar as relações afetivas, familiares com as crianças, do que priorizar, por exemplo, essas aulas online, né? Como fazer um balanço disso com as escolas, por exemplo, né? Cada criança tem um ritmo, cada uma apresenta a sua dificuldade, então, de que forma também essas escolas precisam trabalhar e ser flexíveis nesse sentido, né? Sim, as escolas, eu acredito que elas estejam com essa flexibilidade, mesmo porque elas também tiveram que se reinventar e rapidamente os professores desenvolveram habilidades que até então talvez eles não tivessem, via logística e tudo mais, né? Então eu acredito que sim, que os pais entrem em contato com a escola, conversem, falem sobre as limitações do filho, que vai fazer o possível. Não estou dizendo para não colocar a criança para fazer, mas observe como seu filho funciona. Não crie um clima de tensão, de pressão, né? Tenta ver como ele funciona. Sim, né? E que aquilo seja prazeroso. Porque eu acredito que por mais que estejamos vivendo momentos difíceis, se a gente parar dentro de casa para observar os prazeres que isso está gerando, existe. Então, de repente, você senta para fazer o seu home office, o seu filho ao lado, e vocês se complementando, o seu filho vendo como é o trabalho do papai e da mamãe. Porque a gente também não tem esse hábito no Brasil do home office. Né? Agora que as pessoas estão observando, nossa, parece que esse negócio é bacana, parece que dá para eu economizar no aluguel aqui e ali. Funciona, então as pessoas, né? Vai caindo um preconceito. E as pessoas vão aprendendo. Então há prazer nisso tudo, sim. Eu acredito que as pessoas que aproveitam o momento de crise para se reinventar, para ir além, para se transformar, elas vão passar por isso com mais facilidade, com mais leveza. Lógico que vai ter aqueles que vão culpar o coronavírus por conta de que não fez isso, não fez aquilo. Então, dentro de casa, busque a coletividade. Como é que a gente pode estar se ajudando aqui com os trabalhos domésticos? O que você gosta mais de fazer? Eu gosto mais de lavar banheiro, o outro mais isso. E vão se ajeitando conforme o seu contexto familiar, né? Priorizando sempre o relacionamento, porque é isso que vai ficar. E eu acredito sim que busque a escola, converse, fale o que está sendo possível, crie pequenas rotinas, nada muito rígido. Porque a gente que é adulto nessa quarentena está uma montanha russa de humor, de emoções. Tem dia eu acordo, quero ficar deitado, quero fazer nada, né? E tem dia você acorda super elétrico, fala, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E com a criança não é diferente. A criança também está vivendo uma montanha russa. Então, primeiro a gente precisa perceber o filho da gente. Se ele não está num dia muito bom, busque fazer coisas que é possível para ele. Né? A gente pode estar desenvolvendo a nossa melhor versão nesse momento, sim, com paciência, com tolerância, o olhar do coletivo, com a compaixão um com o outro dentro de casa. E Gina, quando a gente pensa nesse formato que se apresenta agora, né, uma experiência traumática na educação em casa, ela pode refletir quando essa criança volta para a sala de aula, quando ela volta para esse ambiente escolar, ou isso é uma memória que fica do ambiente de casa? Não, a criança ela vai refletir, né, algum trauma, como você disse, alguma coisa que ela não está sabendo lidar, porque quem ensina as crianças a lidar com as emoções somos nós adultos. De repente, se houve muita punição
nesse período de quarentena em casa. A criança pode desenvolver algumas aversividades à escola, ao estudar, porque começou a desenvolver crenças nela limitantes em relação ao estudo. Não é prazeroso, né? Então, por isso que nós temos que ter muito cuidado e responsabilidade, que pode sim, conforme a gente lidar com a criança nesse momento, pode deixar sequelas sim, aí depois a escola vai identificar, precisa buscar ajuda. Inclusive para a escola eu tenho uma sugestão. Na primeira semana de escola, primeira semaninha, quando a gente voltar, e que se Deus quiser logo em breve, que faça uma semana de recreação, né? Para as crianças se encontrarem, mostrarem o afeto delas pelo outro, falarem sobre como foi esse momento em casa para elas, o que elas estão sentindo. A gente colocar as emoções, expressar, colocar as crianças para expressar. Como foi o coronavírus? Como é que foi ficar em casa? Então, um momento mais assim para começar mesmo com os conteúdos e tudo mais. Momento de partilha, né? Exatamente. Gilson, qual foi a relevância da tecnologia nesse momento para os negócios? Extremamente importante, né? Porque ela facilitou algumas coisas que nós, seres humanos, não conseguimos fazer numa certa proporção. A tecnologia ela consegue atingir um número muito maior. Então, hoje tem o QR Code, né? Nós já estamos também, quando a gente faz algumas mídias, alguns merchants, acesse o QR Code, coloca a câmera do seu celular aqui, de lá ele já leva para o portal, leva para o site, leva para o WhatsApp, e aí você vê as lives, né? Os cantores, né? Então, assim, a tecnologia, ela está aqui como seu aliado. Ou você se une a ela, ou você fica para trás. Então, é muito importante aprendermos, buscar profissionais antenados, porque o mercado está aí e os jovens, né, acabam lidando isso muito melhor do que a gente. Quando eu digo jovens, que eu já estou um pouco até ultrapassado, né? Eu brinco com meu filho e falo assim, ó, tenha calma com seu pai. Né, que o meu filho ele pega o celular, ele faz assim, assim não é assim, calma. Então, a gente precisa ter esse momento da troca, né? Algum momento eu vou ensinar para o meu filho, algum momento ele vai me ensinar alguma coisa também. E às vezes eles estão além do nosso tempo, né? Meu filho tem 15 anos. E ele pega o celular, a primeira vez que eu dei o celular para ele, já parece que ele está com 1 ano no celular. Então, a tecnologia ela vai estar nos ajudando a cada vez mais. Não tem como vivermos sem ela. Então, o que você está percebendo agora, nesse momento, que o comércio volta a abrir as portas? Qual está sendo o comportamento da população? E qual está sendo o impacto, né, nessa presença física, dentro da rede Moda Verão? Olha, o primeiro passo, isso eu acho negativo, a questão da limitação do horário. Das 10 às 16 horas. No nosso caso, quem mais vai nas lojas são os idosos, são as pessoas das melhores idades, da melhor idade. E elas acordam cedo. Então acaba havendo aglomerações. Nós estamos nos bairros, né, de Cuiabá e Várzea Grande, também temos 2 lojas no centro de Cuiabá, mas as pessoas da melhor idade estão nas lojas, estão na rua cedo, seja na mercearia, na padaria, no mercado. Então, neste primeiro momento, a questão da limitação do horário, ela é ruim. Antes do mercado mudar o horário, que agora está das 7 às 9h30, né? Antes era das 8 às 19. Havia aglomeração dos mercados. Depois do dia 27 já não tem mais aglomeração dos mercados. Exemplo dos bancos que estão trabalhando no mesmo horário de sempre. Então, as coisas mudaram. Então, se a gente não mudar os hábitos, não mudar a rotina, seremos prejudicados. Estou falando aqui como exemplo os bancos. Será que não poderia ser neste período das 8 às 18? Para evitar o que está acontecendo, grandes filas, pessoas chegando um dia antes, passar a noite, a madrugada na fila do banco, na porta de um banco. Se colocando em risco, né? Se colocando em risco.
E aí um outro ponto que eu vejo que as pessoas estão carentes. Elas querem encontrar pessoas, querem abraçar, querem conversar. As pessoas não compram roupas e calçados porque não têm o que usar. É um momento de uma distração, de um prazer, de uma recompensa, né? A doutora vai falar melhor do que eu aqui, de um presente, de um mimo. Então a gente sente bem, né? Uma roupa nova, um calçado, ir no salão de beleza, as mulheres, né? É levantar a autoestima, né? Se motivar, estar bem consigo mesmo. Então isso faz bem para o ser humano. Fazer aquilo que te traz paz, bem-estar, amor e estar bem com você. Gina, a gente falou aqui um pouco de como as crianças se sentem, né? E como é para esses pais se verem nesse momento tendo devolvida toda a responsabilidade de educação dos filhos, porque a gente vivencia ou vivencia ainda um momento em que os pais muitas vezes usam a escola para terceirizar a educação dos filhos. Então eu tenho escolas em período integral, eu tenho atividades de contraturno, e eu coloco meu filho lá, eu trabalho o dia inteiro, eu tenho contato com ele à noite, pego, dou janta, mas já vai dormir, então logo cedo eu já levo para a escola de novo. O que essa pandemia traz de reflexão nesse contexto? O reencontro com a responsabilidade da maternidade e da paternidade, né? Eu parei meu filho, a responsabilidade de educá-lo e de criá-lo é minha. Então existe a diferença entre o educar e o criar. O criar eu dou banho, eu dou comida, pago uma excelente escola, pago Kumon, pago inglês, eu estou criando. Agora, educar, não. Para educar um filho, eu tenho que ter disponibilidade emocional para eles. Porque aquele ser, para ele entender sobre as emoções dele, como ele vai canalizá-las de modo assertivo, vai depender de mim. Então, há um encontro, né? Uns vão reclamar, outros vão aprender o momento para ter esse reencontro. Peraí, o que é a maternidade mesmo? O que é a paternidade? É uma função sim. E que quem tem que executar e exercer sou eu que coloquei a criança no mundo. A escola dá um respaldo, a rede de apoio dá um respaldo, todos são necessários, mas a responsabilidade é do pai e da mãe. E daí, se eu me percebo que eu não tenho habilidade para isso, eu não sei como ter essa disponibilidade emocional, talvez eu não tenha tido modelos, também pode acontecer, eu preciso ser honesto e humilde de buscar ajuda, né? Tem muito material gratuito, ótimo, hoje no digital, que eu posso começar a ler. Eu digo que o conhecimento nos liberta. Qualquer coisa que a gente queira fazer na vida, se a gente pegar e estudar e ler, a gente consegue fazer. E a gente não precisa fazer o melhor. Cada um pode fazer a sua melhor versão. Então, se eu sou pai e mãe, estou vendo que eu não estou dando conta, eu busco ajuda, eu vou estudar. Estudar, um dos propósitos do meu trabalho é desenvolver a consciência nos pais de que é necessário estudar para ser pais e mães assertivos, para educar os filhos e não apenas criar. Criar qualquer um cria. Criar, você pega um cachorrinho, dá água, dá comida, né? Brinca com ele de bolinha, deixa ele ali, tchau. Educar é diferente. O que a gente pode tirar de principal lição desse período? Eu acho que é olhar o coletivo, olhar que nós não somos ninguém sozinhos, né? Começar a valorizar aquela secretária do lar que está lá fazendo a minha comida, né? Limpando a minha casa, que eu não preciso deixar a casa ficar bagunçada ao extremo porque tem alguém para fazer. Valorizar o trabalho dela, né? Valorizar o trabalho do professor, que às vezes a gente reclama demais, que o professor isso é aquilo. São pessoas que não têm um salário coerentes com a importância deles e ver o valor deles, que a pedagogia, o conhecimento deles é importante para a educação dos nossos filhos. Então,
é o coletivo, né? Eu acredito que essa quarentena, nos deixando isolados e confinados, a gente passa a olhar que a gente é um ser social, a gente precisa do outro para se construir. A gente não se constrói sozinho, a gente se constrói a partir do outro também. Muito obrigada pela vinda ao Papo com Ela. Obrigada, Michele, foi um prazer. O livro No Pulso das Águas, uma edição comemorativa para o Sesc Pantanal, traz especialmente a biografia de 20 personagens cujas vidas se entrelaçam ao Pantanal e à Estância Ecológica, uma reserva particular do patrimônio natural, a maior do Brasil em sua categoria e que comemora os seus 20 anos. A edição utiliza a técnica do jornalismo literário. O livro se traduz em um importante registro que também conta a trajetória da Estância Sesc Pantanal e suas contribuições para o ambiente e a comunidade circundante. Os personagens foram retratados pelas lentes do fotógrafo José Medeiros. O livro é assinado pela jornalista Carla Águas. Nascida em Minas Gerais, formou-se em comunicação social pela Universidade Federal de Juiz de Fora e chegou pelo trabalho a Cuiabá. Aqui fez mestrado em educação pela UFMT e na Universidade de Coimbra, em Portugal, fez o doutorado em sociologia. Hoje, ela é pesquisadora pela Universidade de Brasília, a UNB. Intervalo e a gente volta daqui a pouquinho.